Olá a todos que assistem à apresentação deste trabalho. Nele, irei apresentar o tópico Anarquia Original do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Antes de iniciar a apresentação da subdivisão específica, a parte que me toca, eu irei discutir brevemente e contextualizar o livro a partir da introdução dele. A primeira informação básica e princípio desse livro diz que ele irá tratar sobre a formação do povo brasileiro e como se deu esse processo de confluência de diferentes matrizes étnicas para a formação de um novo povo. Ou seja, Darcy Ribeiro, em longas páginas, irá discorrer e abordar a questão principal sobre como o povo brasileiro se formou a partir da convergência de diferentes culturas, sendo ela o europeu, o índio e os africanos, assim como os imigrantes que vieram após. Como que esse choque de cultura formou segundo ele, um novo povo. Ele argumenta no sentido de mostrar que nós somos um novo povo, mesmo que tenhamos herdado essa cultura miscigenada, e levanta alguns tópicos para argumentar em torno disso. Ele diz que nós somos um novo povo porque nós surgimos como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente das suas matrizes formadoras. Ou seja, nós temos uma unidade étnica, nós temos uma cultura específica que se diferencia, não se afasta, se diferencia das outras matrizes formadoras, como o africano, o europeu e o indígena. À medida que nós nos diferenciamos dessas culturas, nós nos mostramos como uma unidade própria, específica e autônoma. O outro motivo pelo qual nós somos um povo novo é que nós não vemos a nós mesmos e nós não vemos também como gente nova. Ao esclarecer isso, Darcy Ribeiro disse que o povo brasileiro tem uma certa identidade. Tem uma certa identidade que nos faz olhar para nós e para o nosso próximo como pessoas semelhantes. E isso é o que caracteriza, assim, também poder chamar nós como novo povo. A questão da identidade social. O que constitui essa identidade? A língua, os costumes, os hábitos e os valores que é intrínseco a cada povo. A terceira razão pela qual nós somos um novo povo é que nós temos uma nova estrutura socioeconômica. Ele argumenta, e será também objeto de discussão ao longo do livro, que nós temos hoje um novo tipo de escravismo e servidão do mercado mundial. Ou seja, ele faz uma dura crítica ao período da escravidão aqui no Brasil, também da escravidão indígena, e argumenta que nós herdamos essa parte, ou seja, que nós ainda estamos num laço de escravismo, só que não é com o senhor, não é com o senhor ou com a corte, é uma servidão moderna com o mercado mundial. Então, Darcy Ribeiro ele vai tentar fazer, através de uma abordagem antropológica, histórica, essa ligação entre o período colonial e o que nós aderimos, o que nós herdamos desse período, dessa história dessa história do nosso povo pela qual nos constituímos. A última razão pela qual nós somos um novo povo é que, segundo ele, o povo brasileiro tem uma inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade. Isso é interessante porque ele nos faz pensar que mesmo que nós, povo brasileiro, em sua maioria, sejamos um povo que faz sacrifício, um povo sofrido, mesmo nessas condições, ele consegue enxergar uma certa alegria e felicidade mesmo em todo esse problema que nos rodeia. Então, todos esses tópicos, esses 4 tópicos, ele usa para argumentar no sentido de mostrar que, mesmo nós sendo um dos povos mais miscigenados do mundo, nós possuímos uma unidade étnica, nós nos constituímos como povo, como um novo povo, independente, ou seja, um povo singular, que tem suas próprias características e
e uma nova forma de olhar o mundo. Então, para finalizar esses tópicos, ele diz: em vez de se tornar um país multiétnico, o Brasil possui uma unidade étnica, como eu havia falado. A partir desse processo de diversificação de raça, de cultura, nós hoje possuímos uma unidade étnica. Importante frisar que essa unidade não nos faz ser homogêneo. Tanto é que ele traz a ideia de Brasis, né? De que há vários Brasis, várias regiões que se caracterizam por cultura específica. Unidade étnica não significa homogeneidade. Nós temos as nossas contradições e nós somos um povo intrinsecamente também diferente entre si, mas nós temos uma certa identidade social. E há uma pergunta que é fundamental no livro dele. Alguns falam que foi até uma pergunta que o fez escrever o livro. Foi que por que o Brasil não deu certo? Então, como ele era antropólogo, ele era historiador, escritor, ele tentou usar dessa área de formação dele para nos mostrar por que o Brasil não deu certo. Adentrando agora ao tópico específico a que me toca, situado no capítulo Ordem versus Progresso, ele irá fazer uma abordagem do período colonial sobre a anarquia original. Logo no capítulo, é interessante nós notarmos essa expressão ordem versus progresso da bandeira. Ele distorceu, ele tirou a conjunção e colocou versus. Ou seja, a ideia dessa frase ordem e progresso é fazer com que dê a impressão de que ordem é necessária para que haja progresso. Só que aí ele distorce para trazer a ideia dele de que ordem e progresso aqui no Brasil foram fases distintas, então uma se afastou da outra. E quando uma se afasta da outra, nós temos a desordem e, já que há desordem, não há progresso. E ele, no primeiro tópico, trata da anarquia original. A anarquia, como todos nós sabemos, é a ausência de governo. Quando não há governo, quando há desordem e quando não há autoridade. Ele diz, a primeira frase do capítulo que eu transcrevi, diz que a contraparte dialética da intencionalidade do projeto colonial é o caráter anárquico. Segundo ele, o processo de exploração do Brasil foi um processo anárquico, um processo que não teve autoridade, que se caracterizou pela desordem e que foi feito de forma espontânea e não de forma planejada. Então, o que caracteriza esse processo, esse período colonial, que durou mais de 300 anos e constitui a maior parte da história do nosso país, é um desgoverno ali ausente. Tanto é que a metrópole estava... Todas as decisões vinham de fora, nada era daqui. Então havia uma certa imposição da corte, da coroa portuguesa. Um exemplo desse caráter anárquico é a ação dos bandeirantes. Os bandeirantes, na época, eles foram responsáveis, lhe foram atribuídos o exercício de capturar os índios. Essa função dele o fez serem para a corte agentes da própria coroa portuguesa, que agiriam para capturar os índios e escravizá-los. Então, os bandeirantes, nesse sentido, que contribuíram de certa forma para a expansão do território, estavam responsáveis pelo interesse da coroa portuguesa. Então, até aqui nós podemos perceber uma certa imposição. Não há uma desordem assim, mas a desordem se apresenta no seguinte tópico, que diz que a exploração de ouro pelos bandeirantes, após a exploração de ouro pelos bandeirantes, a metrópole passa a cobrar impostos abusivos. Ou seja, os bandeirantes eles capturavam, faziam o trabalho dele, que lhe era outorgado pela coroa, mas quando eles iam pelo próprio interesse dele, que foi quando eles começaram a encontrar ouro, a metrópole, vendo que
os bandeirantes não estavam mais servindo a ela e sim a eles próprios, e impuseram taxas abusivas para que ele pudesse pagar e terem aquele ouro. Então nós podemos perceber que a metrópole, Portugal, agia de forma espontânea e de acordo com os próprios interesses dela. Não havia ali uma regra que deveria ser seguida. O que deveria ser seguido seriam as próprias vontades dela. Então é essa contradição, é esse paradoxo que caracteriza o que o Darcy Ribeiro chama de caráter anárquico. Há uma frase, um trecho que eu retirei do capítulo, em que ele diz: somos resultante do embate daquele racionalismo burocrático que queria executar na Nova Terra um projeto oficial com esse espontaneísmo que ia formando ao Deus dará. Então ele diz que nós somos fruto dessa contradição portuguesa, que enquanto se afirmava burocrática, de forma contrária, agia de forma discricionária, de forma arbitrária, de acordo com os próprios interesses. Então não havia entre o Brasil e Portugal uma relação coerente, uma relação de pacto, como podemos dizer assim. E prosseguindo no livro, ele se questiona, ele faz o seguinte questionamento: quem somos nós? E ele diz que é importante lembrar que somos fruto de um processo de miscigenação e que nos constituímos a partir da rejeição ao projeto lusitano. Quando ele cita esse projeto de miscigenação, que é repetido ao longo do livro, e é o ponto visceral da obra dele, ele diz que a nossa Constituição, como povo brasileiro, se deu a partir da rejeição a esse projeto paradoxal lusitano do colono de Portugal. Ou seja, nós nos constituímos como povo a partir do momento em que nós rejeitamos essa imposição. Só que essa rejeição, segundo ele, trouxe uma consequência para o povo que aqui habitava. Até mesmo pode ser percebido nos dias de hoje. Por exemplo, ele diz que mesmo nos opondo ao desígnio do colonizador para nos formar como civilização, percebemos que somos subordinados por outra classe dominante semelhante à do período colonial. Ou seja, mesmo que nós tenhamos nos livrado, digamos assim, das vontades do colonizador, nós ainda somos subordinados a outra classe dominante. Não a mesma, mas a outra classe dominante. Por isso que eu citei lá, eu fiz aquela introdução para citar a questão da escravidão atual que nós temos ao mercado mundial. E é uma crítica, já que ele era um crítico ferrenho do neoliberalismo, das multinacionais que vinham aqui só para empregar uma pessoa aqui no Brasil, enquanto empregava várias outras lá com o nosso dinheiro. Então ele tem a certo ponto, isso é inegável, um certo nacionalismo, um certo patriotismo pelas riquezas do Brasil. Ele cita também o que é interessante e o que marca essa unidade como povo étnico, nacional e culturalmente unificado, que é a Constituição. Segundo ele, a Constituição é a maior herança de um povo étnico, nacional e culturalmente unificado. Foi essa Constituição que unificou de forma formal essas diferenças culturais e étnicas do povo. Ele também diz que no fracasso da maioria tem-se o triunfo da minoria. Então ele entra na questão de desigualdade, de afastamento e de segregação da maioria em detrimento da ascensão de uma pequena minoria que ele chama de classe dirigente ou classe dominante. Então, o que veio se caracterizando na formação do povo brasileiro ao longo do tempo foi essa dissociação entre a maioria e o triunfo da minoria. Então, para finalizar a apresentação do tópico,
eu irei fazer um breve percurso do que foi discutido e encerrar a apresentação. O caminho divide-se de forma bem resumida em 3 tópicos. Primeiro, ele começa dizendo que há uma desordem no processo colonial, que é o que eu iniciei falando, é o caráter anárquico. Por exemplo, um exemplo que eu não citei, que o Darcy Ribeiro esclarece, é a fornicação das Índias no período colonial, pelo colonizador. Né? O que nos demonstrava que havia ali uma certa imposição espontânea de acordo com a vontade e interesse da própria coroa. Não havia ali uma relação de igualdade, mas uma relação de vassalagem. Ele também explanou sobre as contradições do colonizador, que quando era do interesse dele, poderia ser feito, mas ao sair do interesse dele, aquilo deveria ser desfeito, ou se feito, ele deveria receber alguma retribuição, como no caso dos bandeirantes que exploravam ouro e deveriam pagar uma taxa bem alta em cima daquela exploração. Ou seja, naquela época Portugal via o Brasil como a propriedade dele, uma propriedade privada de próprio Portugal. E, para encerrar, a formação do povo brasileiro se deu a partir da rejeição aos ditames da coroa portuguesa. Então, como eu falei, o povo brasileiro começou mesmo a se formar quando rejeitou esse processo de colonização da coroa portuguesa. Só que, como eu havia explicado, Darcy Ribeiro disse que nós herdamos grande parte dessa contradição que se apresenta até o dia de hoje, como por exemplo, a sobreposição de uma minoria sobre uma massa, sobre uma maioria. Outra coisa que nós herdamos foi o escravismo, mas só que é um escravismo moderno. Diferentemente, nós estamos submissos ao mercado mundial, né? Então, quando nós vemos essas notícias de pagamento de juros, essa notícia de Fundo Monetário Internacional, empréstimo, multinacionais que entram no Brasil, a valorização do capital especulativo em detrimento do capital produtivo, tudo isso nos faz pensar realmente no que dizia o Darcy Ribeiro, que também foi político, filiado a partido, que nós, embora tenhamos outra estrutura socioeconômica, nós ainda nos caracterizamos na essência por aquele processo de dominação do colonizador. Então, é isso. Obrigado.